membros conselheiros e assessores, nós estamos iniciando a 88ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte, da GR, sessão regulatória ordinária, do dia 3 de maio de 2013, às 9 horas, sexta-feira, no auditório Augusto Brandão Cunha. Para leitura da pauta, convoco o secretário executivo desta Câmara para se pronunciar. Alô. Bom dia a todos. Vou ler a pauta da 88ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 87ª reunião pública ordinária, datada de 26 de abril de 2013, da Câmara Setorial de Transportes. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processo com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 5, apresentação de processos sem defesa encaminhado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 6, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 7, apresentação e discussão de processos com defesas intempestivas e sem defesas a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 8, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. E o item 9, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao conselheiro coordenador José Duarte dos Santos. Apresentamos para discussão e aprovação a ata da 87ª reunião pública ordinária, portanto, da reunião anterior, datada de 26 de 4 de 2013, da Câmara Setorial de Transportes. Os senhores receberam a ata? Alguém tem alguma observação, alteração, qualquer outro evento? Não, da minha parte não. Dispensamos a leitura, então está aprovada a ata por unanimidade. Item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor conselheiro Vilmar Dias da Silva. Bom dia a todos. Relatório voto vista, processo 2011, final 1419, interessado Expressão Luiz Limitada, assunto defesa de autoinfração, número 22.218. Neste processo, Expressão Luiz Limitada apresenta defesa em face do auto de infração 22.218, lavrado em seu desfavor por recusa de transporte gratuito a beneficiário idoso, ferindo o disposto no artigo 12, inciso 21 da Resolução 297/2007. Em sua defesa, a empresa alega apenas que o auto de infração foi lavrado sem preencher os seus requisitos legais, ou seja, fora do local e momento da ocorrência dos fatos, pleiteando, via de consequência, o seu cancelamento. O relatório de fiscalização de folhas 3 estampa que o preposto da empresa negou o benefício, alegando que o horário pretendido, 19 horas, era executivo e o benefício só tinha validade para o serviço convencional. Serviço executivo é definido pelo atual regulamento, decreto 4648, por meio de uma interpretação sistemática, como sendo viagens diretas ou semidiretas. Artigo 3º, incisos 45 e 46 deste decreto. O artigo 1º da Lei 14.765/2004, que concede passe livre aos idosos, fala que o benefício vale para todo o sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros dentro do território goiano, sem qualquer ressalva.
assim como o decreto 6.777/2008, que regulamenta esta lei, também não impõe nenhuma exceção. Quanto ao questionamento levantado sobre a lavratura do presente auto-infração em momento e local diverso da ocorrência da suposta infração, isso já é questão pacificada aqui nesta Câmara Setorial, pois esta parte do decreto 4648/96 foi derrogada com a edição da resolução 297/2007, regulamentando o artigo 21 da Lei 3.569/1999, alterado pela Lei 14.491/2003. Isto posto, este membro da Câmara Setorial vem aderir ao posicionamento do ilustre relator da matéria, manifestando-se pela manutenção do auto de infração número 22.218, lavrado em desfavor da empresa Expressão Luiz Limitada, e julgando improcedente a defesa apresentada. É como se posiciona este membro. Então, estou entendendo aqui que eu tinha pedido visto para verificar a defesa da empresa e com relação ao alegado de que o serviço era serviço executivo. Serviço executivo hoje, pelo decreto, é entendido como viagens diretas e semidiretas, que inclusive tem um quadro de horário à parte. Mas a lei que concede o benefício para o idoso, tanto a lei como o decreto que regulamenta a lei, não faz qualquer exceção. Então, eu entendo também que tanto o serviço ou executivo ou serviço direto como semidireto também tem que atender o benefício para o idoso. Assim, consequentemente, eu estou me posicionando como relator da matéria, o ilustre relator Danilo Cunha. Conselheiro Jair Ventura de Araújo, como se pronuncia sobre o parecer do conselheiro Vilmar do pedido de vista do processo sem epígrafe? Acho que o Marco Antônio não ligou meu microfone não, né? Bom, diante do esclarecimento do conselheiro Vilmar, eu acompanho o relator e o parecer do Vilmar, pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues. Pela manutenção do auto. Aprovado por unanimidade. Só um minutinho. O parecer do conselheiro Danilo Guimarães Cunha com o pedido de vista do conselheiro Vilmar Dias da Silva. Diga. Não, você disse aí que o serviço executivo é esse serviço de viagens diretas e semidiretas. É porque no regulamento não tem essa definição de serviço executivo hoje. Não, pois é. Eu tenho uma dúvida aí, o seguinte, eu estou lendo isso para essa nova licitação, isso aí não seria serviço expresso? Serviço executivo, serviço expresso, viagem direta, semidireta, para mim tudo é a mesma coisa, é um serviço executivo. No regulamento atual não tem serviço executivo, só tem viagem direta, viagem semidireta, viagem extraordinária, é o que tem no regulamento hoje. Agora, se vocês vão criar, eu poderia ter feito uma pesquisa nos regulamentos da NTT, mas eu me ative apenas à legislação nossa. Por exemplo, o serviço executivo poderia ser assim, você tem um ônibus, um espaçamento aí seria entre o ônibus executivo, né? Porque um serviço executivo é uma coisa, agora o ônibus executivo é outra. Pois é, mas eu estou dizendo, o serviço executivo poderia ser espaçamento de poltronas, né, de maior espaçamento, poltronas mais confortáveis, esse negócio todinho, talvez um serviço a bordo, não sei, tal, isso aí é uma coisa executiva, nós temos essa ideia. Agora, umas viagens diretas, semidiretas, um serviço expresso, não? Pode ser. Não veio para você chamar executivo, mas é só isso. Conselheiro Vilmar, por favor, retomando o retorno dos processos, o item 3.2. Os outros dois eu vou usar o prazo regimental que eu peguei na reunião passada e eu não dei conta de relatá-los. Então esses dois vão ficar para a próxima. O senhor está pedindo prorrogação. Dos outros dois. Senhor conselheiro. Concordo. E o senhor puxa o microfone mais para perto para não incomodar a sua vizinha. Conselheira Valéria. Conselheira Valéria. Nada a opor. Tá bom. Então, passemos para o item número 4. Apresentação de defesa. Apresentação de processo com defesa relatada por
por mim. O processo 4.1 foi colocado por equívoco e vai estar sendo retirado de pauta, que é o 2009-2025. É o processo que não vai constar dessa pauta porque foi colocado equivocadamente. O 4.2, 4.3, 4.4 e o 4.5 são processos a TRCF. São processos, já foi verificado, não há liminar, dando cobertura a esse processo, portanto, o relator mantém a posição que a GR já expressou em diversas ocasiões sobre a questão da TRCF. Conselheiro, como se pronuncia? Acompanho o relator pela manutenção dos autos. Conselheiro Danilo, ou conselheira Valéria Rodrigues, desculpa. Pelo prosseguimento dos autos. Conselheiro Danilo. Também com o relator. Conselheiro Vilmar. Eu me abstenho. Então, por maioria de votos, aprovado os itens 4.1, 4.2, 4.3, hein? Aprovado por maioria. É. É o de lá, né? Pensei que era o que estava mexendo. Não, beleza. Aí tá. Já acertou aí? Nós estamos fracos de... Nós estamos fracos de técnico de som. Oh, o senhor deixa que o especialista se ocupa disso. Item 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 diz respeito ao mesmo artigo, o mesmo inciso da resolução 005/2008, que é a falta de cobertura do seguro. A falta de cobertura do seguro de... Hã? 6, 7, 8. É o 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. É falta de apólice, né? Hã? Falta de apólice. É, a falta de cobertura do seguro. Apólice de seguro e a cobertura de seguro são sinônimos. É, porque de repente ele não está portando, né? Hein? Porque de repente ele não está portando, ele tem, mas não está portando. É. Não, mas se não estiver portando, é autuado. Pois é, mas aí é uma infração. Você, Aí é uma infração tiver, diferenciada, se é uma infração menor, né? É. Muito bem, esse sem o seguro, sem a cobertura do seguro. O relator mantém a mesma decisão, que é pela aplicação da penalidade. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia, Vossa Senhoria, sobre essa matéria? Acompanho o relator pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Também pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado então por unanimidade. Aprovado então por unanimidade os processos sem epígrafe que diz respeito à falta de cobertura do seguro, mantida a proposição do auto de infração em respeito. Item 4.10, processo 2009, final 2464. Interessado, W. Soares Ferreira, microempresário. Auto de infração 09816, artigo 56, inciso 6º da resolução 005/2008. Não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro de veículo. Devidamente notificada, a empresa autuada apresentou defesa tempestivamente. Encaminhados os autos à SUPAIP, esta, através de seu parecer, manifestou-se pela manutenção do auto de infração ante a improcedência das alegações suscitadas. A gerência jurídica referendou o feito. Tendo em vista todo o exposto e após análise minuciosa dos fatos, se considerando procedimento regular,
Ante a improcedência da defesa apresentada, manifesta-se esse conselheiro pela manutenção do auto de infração. Não portar o CRV, quer dizer, o CRV da GR, não é o CRV do Detran. Certificado de registro do veículo. Não portar. Conselheiro. Jair Ventura, como se pronuncia, a respeito do processo 4.10. Qual é o parecer de Vossa Excelência? Conselheira conselheira Valéria. Qual que é a manutenção? Pela manutenção. Então eu acompanho o relator pela manutenção Hã? do auto. Pela manutenção, conselheiro. Conselheira Valéria. Obrigado. Com o relator. Conselheiro Danilo. Também pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também, eu vou acompanhar o relator. Então fica aprovado. Por unanimidade. O auto de infração do item 4.10. Item 5. O item 5, apresentação de processo sem defesa, encaminhado pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Se quiser juntar com os do item pode 7, do senhor coordenador, também que são processos com defesas intempestivas e sem defesas, se for possível a gente está colocando. Não, esse é nesse sem conjunto. defesa, o processo sem defesa. Não, porque esse aqui é pela anulação, é diferente. Os dele é pela. O meu aqui, o 2011, final 7126, interessado Ana e Wesley Limitada. Auto de infração 23258. Artigo 53, inciso 6 da resolução 005/2008. Não portava no veículo durante a viagem o certificado de registro. Autuada, apesar de devidamente notificada, não apresentou defesa. Encaminhado os autos à SUPAI, peça através do parecer 2787, manifestou-se pela anulação do auto de infração, uma vez notada a presença do vício formal do auto, apesar de mencionado parecer da COANIP, dizendo que o auto estava de conformidade com a referida resolução. O artigo infringido é o 56, inciso 6º, e não o artigo 53. Você está com a lei, a coisa aí, vem para mim aí. Ela foi enquadrada no 53, mas seria no 56, inciso 6º. Visto de capitulação, então. O 53, inciso 6, é por não portar no veículo durante a viagem certidão negativo criminal do condutor do veículo. E o correto que ele está falando aí seria o 56.6, né? É. Que seria não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro do veículo. Isso, então por ter havido um enquadramento irregular, o auto de infração foi anulado a pedido da solicitação da COANIP. O despacho da gerência jurídica 4266 de 2012 acatou o parecer reto, e por isso, tendo em vista o que foi dito anteriormente e lido supra, esse conselheiro mantém a proposição de anulação do auto de infração 23258, lavrada em desfavor da empresa Ana e Wesley Limitada. Conselheiro Jair Ventura. Pelo erro de capitulação, acompanha o relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Danilo. Também voto com o relator. E conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também vou acompanhar o relator. Então esse aqui é diferente, né? Entendeu? Põe em bloco aí. Está anulado, então? Esse está anulado. Mas está de marcação. Sempre, né? Hoje eu estou tão bem. Não, pra você ligar. Eu ligo lá de baixo, eu vou descer. Estamos aqui, ó. Descer por aqui. Vai ficar lá, tá aí, não tem ninguém na sala, sozinho. Você está querendo se escafeder daqui, ó. Você pode voltar e. Escafeder. Pronto, vai lá, chama. Ele nem fuma mais, velho. Não, ele está. Nós sempre
Está querendo fugir aqui da responsabilidade dele. Sabe por quê? Porque acabou a minha apresentação e ele já quer conhecer a peça. Conhece a peça. Bom, Por favor. O item 6, né, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 6.1, processo 2013, final 1745, interessado em viação Asa Verde Limitada. Bom, senhor coordenador, se for possível relatarmos os processos do item 6.1 ao do item 6.7 da pauta em conjunto, que se tratam do mesmo assunto. Pois não, conselheiro Danilo. Bom, esses processos são semelhantes ao que o nosso coordenador relatou aqui um pouquinho antes. São referentes aos termos de lançamento das TSFs. O primeiro é o da aviação Asa Verde, processo 2013, final 2631, não, 1745, que trata do lançamento da TSF de dezembro de 2007. O do item 6.2 é o processo 2013, final 1739, que é em desfavor é o lançamento de dezembro de 2007 da Nacional Express Limitada. O processo 2013, final 1750, referente a dezembro de 2007 da Aviação Nova Limitada. Processo 2013, final 2629, de janeiro de 2008 da Aviação Araguarina. Processo 2013, final 1743, dezembro de 2007 da Aviação Napolina Limitada. O processo 2013, final 2605, referente a janeiro de 2008 da Autoaviação Goianese Limitada. E o processo final 2606, interessado em empresa Moreira, referente a janeiro de 2008, empresa Moreira Limitada. Bom, esses processos foram feitos os termos de lançamento, foi oportunizada a defesa para os interessados aqui que apresentaram os seus argumentos, não diferentes dos que a gente já vinha apreciando aqui na Câmara em outras oportunidades. A gerência jurídica se manifestou pela manutenção, ressaltando que as decisões judiciais não atacariam esses processos aqui da pauta. Então, de acordo com isso, eu manifesto também pela manutenção dos termos de lançamento e o normal prosseguimento dos processos. É o relatório. Conselheiro. E o voto. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito do relatório lido pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, dos processos que foram mencionados. Qual o seu voto? Eu acompanho o relator pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria. Com o relator pelo prosseguimento feito. Conselheiro Danilo. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Eu vou me abster. Aprovado por unanimidade. Próximo. Abstenção do Vilmar. Desculpa, aprovado por maioria, porque na questão TRCF o conselheiro Vilmar tem uma posição já histórica. Tá certo. Bom, os processos são restantes aqui da pauta, são um pouco atípicos aqui do que a gente vinha vendo aqui durante esse semestre, mas eu vou tentar relatá-los rapidinho aqui, coordenador. Esse primeiro processo é o do item 6.8, processo 2011, final 0689. Esse processo, referente a uma auto-infração, em desfavor da empresa Expresso São Luís, por o funcionário da empresa se ausentar do guichê de atendimento, gerando transtornos e fila aos usuários do TRP de Campinas, segundo o fiscal.
em 21 de 2011, tendo a empresa, segundo a auto-infração em comenta, infringido o artigo 12, inciso 28 da Resolução 297, que diz que é não prestar serviço adequado na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Devidamente notificada, a empresa supracitado apresentou defesa tempestiva, alegando que a auto-infração foi lavrada em desacordo com o decreto 4648, pois foi confeccionada em momento e local diferente do da ocorrência dos fatos. Que no mérito ela não entra nada no mérito. Requer, ao final, o cancelamento do auto-infração. A SUPAI permitiu parecer manifestantes pela manutenção, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento feito, pronunciamento acatado pela gerente jurídica. O processo, então, seguiu para relatarmos aqui. A gente observa, entretanto, que a análise da defesa, o conteúdo não trouxe elemento que justifique a anulação do auto-infração, pois a autuação se deu em observância ao disposto no artigo 17 e seguintes da Resolução 297, com elaboração do relatório de fiscalização e posterior remissão do auto-infração. Não tendo a empresa autuada apresentado qualquer documento que desconstitui sua auto-infração em comenta, conforme verificado pela gerente jurídica, encontra-se dentro da legalidade exigida. Então, em acréscimo, a gente observa ainda que prevalece em face do fiscal a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo no exercício das suas atividades como servidor público. Então, já tendo em vista ainda que ela não, na defesa aqui não entrou no mérito, manifestação é pela manutenção. Mas qual foi a alegação da Lê o relatório aí, o relatório fiscal. Aqui. Na defesa, ela só alega erro formal porque não foi obedecido o disposto no decreto 4648, que o auto-infração não foi lavrado no momento e no lugar do cometimento da infração. Aqui na ocorrência, o fiscal falou o seguinte: ocorrência, executando o trabalho de rotina no subterminal de Campinas, cumprindo a escala de serviço no dia 21 de 1 de 2011, durante a fiscalização do transporte regular. Após registrarmos algumas reclamações de usuários quanto à inoperância por parte da empresa Supra no que se refere ao atendimento no guichê de venda de passagens, foi realizado então os procedimentos de fiscalização junto à mesma, onde constatamos a veracidade dos fatos, ou seja, a ausência de preposto em pleno horário de funcionamento, sendo que na ocasião deparamos com uma enorme fila de pessoas aguardando o atendimento. Com base na ocorrência foi lavrado o relatório de não conformidade número tal e observância em consonância com o artigo 12, inciso 28 da Resolução 297, onde cita: não prestar serviço adequado na forma prevista em lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. Guilherme Pereira de Souza, fiscal. Foi isso. Tudo bem, aqui eu pedi para o ilustre conselheiro ler, porque às vezes o indivíduo está lá no seu posto, mas ele é tomado de uma necessidade fisiológica urgente, ele tem que sair mesmo. Porque no guichê não existe essa possibilidade de ele resolver o seu problema fisiológico. Ele vai ter que sair agora. A empresa teria que, quer dizer, claro que não depende de documento, nem mais, tem que ter uma justificativa razoável e um tempo também razoável. Não se trata, né, desse rigorosíssimo da GR com relação a isso. Mas, pelo visto aí, pela fila pelo fato da própria empresa não ter entrado no método da questão, que é essa alegação de que o auto não foi lavrado na hora, que foi lavrado 30 dias depois, isso aí não procede. Até porque o auto é lavrado na hora e depois é que faz o termo de ocorrência, mas o auto é lavrado na hora e o indivíduo é cientificado do que foi que a da infração. 297 faz o relatório e lavra o auto. Perfeito. No momento. Então era só isso, eu queria só porque, quer dizer, para não se cometer uma injustiça com a empresa por um fato tão irrelevante. Mas nesse caso aí a própria empresa já jogou a toalha no ringue. Quer dizer, não apresentou justificativa do fato e só entrou naquele velho chavão de que o auto não foi lavrado imediatamente. Isso não existe. Conselheiro Jair Ventura, como se manifesta pela ordem, conselheiro. Conselheiro, desculpa, conselheiro. Diante do que está colocado aí, eu vou pedir vista desse processo. De vista? É. Então, com o pedido de vista, retira-se o processo de pauta. Passa-se o próximo ponto. Bom, o processo do item 6.9, processo 2011, final 8156, esse auto-infração aqui foi lavrado em desfavor da Expresso São Luís por não portar
em veículo em serviço o extintor de incêndio com data de validade... Não, por portar em veículo em serviço o extintor de incêndio com data de validade vencida. No percurso Goiânia-Rio Verde, em 10/12/2011, tendo a empresa, segundo o auto de infração, incumbente infringido o artigo 13, inciso 14 da Resolução 297, que é, o inciso 14 é colocar ou manter em serviço veículos em condições de segurança. Devidamente notificada, a empresa substada apresentou defesa tempestiva, alegando em suma que há ilegalidade na medida administrativa adotada pela fiscalização da GR, tendo em vista que a penalidade imposta confronta com a regra inserida no Código de Trânsito Brasileiro. Requer, ao final, a nulidade do auto de infração. Ela diz que o Código de Trânsito traz uma penalidade específica para esse tipo de situação, né, quando se trata de extintor de incêndio. O Código de Trânsito diz o seguinte: conduzir veículo sem equipamento obrigatório estando este ineficiente ou inoperante, que aí é uma outra infração. A SUPAIP, em parecer constante às folhas 15 e 16, que restou ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração. Ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Pronunciamento este acatado pela gerente jurídica. Seguido o processo, nos foi distribuído para relatarmos aqui no Conselho. Aí a gente observa que o conteúdo da defesa não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração. A autuação se deu de acordo com a Resolução 297 e impõe ressaltar que, segundo o parecer da SUPAIP, as normas específicas da GR tratam dos procedimentos para aplicação das sanções relativas aos serviços fiscalizados em face do poder de polícia, os que são outorgados em benefício do interesse público, que são normas diferentes, o Código de Trânsito e as normas referentes ao transporte de passageiros. Em acréscimo, que a gente ainda ressalta aqui a fé pública do fiscal, é o relatório, senhor. Pois não. Ela fala que o Código de Trânsito... Não, acontece que o Código de Trânsito, de fato, ele estabelece uma penalidade para a manutenção de extintor de incêndio com data de validade vencida, ou seja, que ele é um equipamento de uso obrigatório, tem que ter validade. Mas a GR tem no seu regulamento essa exigência para os equipamentos de porte obrigatório, no que diz respeito ao cumprimento da legislação que a GR estabelece e exige o cumprimento com relação ao transporte intermunicipal de passageiro, que é uma exigência própria, não tem nada a ver com o Código de Trânsito. Então, e está capitulado nos artigos da resolução. Qual é a resolução? É a 297. 297. Então não tem o que reclamar, não. Eu não. Já estabelece no Código de Trânsito. Estabelece. O Código de Trânsito já estabelece de maneira genérica, mas a GR tem a norma estabelecida e exclusiva para o transporte intermunicipal. Então o cara tem que cumprir, não tem essa história, não. Não, isso aqui é pelo Código de Trânsito. Não, senhor, tudo é pela norma da GR, tudo é pela norma das resoluções estabelecidas para a regulamentação desse serviço. E eu não tenho o que reclamar. Eu acho que a manutenção realmente ela é pertinente. O auto de infração é pertinente e a manutenção do auto de infração é pertinente. Conselheiro, Pela ordem de novo, conselheiro, não comungando com esse entendimento de Vossa Senhoria, principalmente por estar constando que não prestar, colocar em serviço veículos sem condição de segurança, sem combinar isso com qual dispositivo, que sem condição de segurança envolve várias circunstâncias. E nós já temos posições aqui anteriores diferentes nesse sentido. Então eu vou pedir vista também desse processo. Não, mas os títulos de incêndio é o equipamento de segurança. Aqui onde está capitulado, está falando colocar em serviço veículo sem condições de segurança. Essa capitulação é essa. Colocar em serviço veículo sem condições de Eu acho que aí tinha que combinar até com o que é a disposição de segurança. Não, tá certo, você tem razão. A redação aqui é que é indevida. Ele tem que dizer assim, ó, o veículo estava sem o extintor de incêndio, que é um equipamento de segurança, sem condições. Isso. Mas ele não pode chegar e generalizar. O veículo não tem nada que ver. É uma coisa diferente, você tem razão. Então tá pedido. Eu vou pedir vista para me dar uma analisada melhor. Tá ok. Seu pedido de vista está aceito. Isso aí é
preciosíssimo na redação. Porque você. Tá certo. Né? Você já generaliza? Não. Ó, isso aqui é mental. Né? E no regulamento tem dispositivo. É? Fala assim, no regulamento tem O Vilmar dispositivo. tem a perna torta, mas o Vilmar não é todo torto, só a perna dele que é Só, torta. pois é. Não pode generalizar. Bom, processo Próximo. do item 6.10. Esse processo também, a gente nesse semestre ainda não teve nenhum semelhante. Queria até fazer o relatório dele aqui e ouvir os colegas aí do conselho para a gente ver como é que nós vamos decidir aqui. Esse auto de infração, também em desfavor da Expresso São Luís, foi lavrado por trafegar com um veículo com para-brisa trincado, na linha 1071 Goiânia, São Simão, em 14/11/2011, tendo a empresa, segundo o auto de infração em comenta, infringido o artigo 12, inciso 14 da Resolução 297, que o artigo 14 diz o seguinte: empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, etc. Devidamente notificada, a empresa supressada apresentou defesa tempestivamente, alegando em suma que a legislação que deveria ter sido aplicada é a federal, de competência da União, no caso, portanto, o Código de Trânsito Brasileiro, e que o auto de infração teria sido lavrado de forma genérica, sem especificar o tamanho da trinca, invocando a Resolução 216 de 2006 do CONTRAN, que é o final a anulação do auto de infração. A SUPAI vem parecer que restou ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento feito. O processo então seguiu para relatarmos aqui na Câmara. Aqui na análise a gente observa que a resolução do CONTRAN fixa requisitos, que no artigo 1º, fixar requisitos técnicos e estabelecer exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas de veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas. E tem uns critérios aqui de onde que é a visão do motorista ali, tem que 40 por 50, tá, onde é que tem que ter, isso aí. Agora, aí o fiscal aqui na descrição, ele colocou simplesmente assim, descrição dos fatos, trafegando com veículo para-brisa trincado, ponto. Aí aqui na ocorrência, ele vem aqui também, cumprimenta a escala de trabalho no TRP de Campinas, constatei que o ônibus tal, da empresa acima, que fazia a linha 1071, se apresentava em condições inadequadas de conservação. O para-brisa estava trincado. Pelos motivos descritos acima, foi lavrado o relatório de não conformidade por infração ao artigo 12 e tal. E só isso, sabe? Então ele não especificou aqui onde é que era qual que era a medida, onde é que era a trinca. Então ficou meio complicado, por mais que o fiscal tenha fé pública, acho que a fé pública dele também teria que colocar onde é que era a gostaria que trinca, o assessor da gerência jurídica não tem foto também, se não. pronunciasse, porque isso é muito recorrente, essa questão aqui. Inclusive já foi objeto de levantamento de estudo da gerência jurídica da Alice Filoso. E como vocês têm se pronunciado sobre esse assunto aí? O posicionamento da gerência jurídica, ele compartilha com o do conselheiro Danilo. Uma vez que o fiscal ele não especifica qual o tamanho da trinca e em qual lugar do para-brisa que ela se encontrava. Porque a resolução, nós temos também uma resolução da GR que segue essa resolução do CONTRAN, e não poderia assim ser diferente, que especifica o que pode e o que não pode ter no para-brisa. No campo de visão do motorista, que é o lado esquerdo do para-brisa, ele não pode ter filete, não pode ter bolha, não pode ter trinca. Já do lado direito, que já está fora do campo de visão do motorista, já pode ter algumas bolhas, filetes e trincas, desde que um determinado tamanho. Tem lá as especificações. Então, uma vez que o fiscal ele não descreveu o fato
de sua maneira completa, possibilitando assim que o autuado se defenda, obedecendo inclusive ao princípio da ampla defesa do contraditório. Não obstante, tenha nos autos o parecer da gerência jurídica catando pela manutenção dos autos, entendo eu que esse auto de infração ele deve ser anulado por vício na sua lavratura. E nós já comentamos em reuniões já, foi feita eu não pude estar presente aqui na reunião de sexta-feira com os fiscais, porque eu tive um compromisso fora da GR, mas era um dos assuntos que deve ter sido abordado aqui na reunião com eles, e eu ajudei a fazer a pauta para a reunião lá, para orientar, para que eles especifiquem isso no relatório e no auto de infração. E esse é o posicionamento da gerência jurídica. O senhor gerente quer fazer agora alguma manifestação sobre isso, já que é de sua área específica? Não, estava conversando, não sei com quem, foi com... Realmente no regulamento 4648, né, ele não especifica esse problema de trinca, não. E tem resolução sobre isso aí, né? Então, mas eu não sei se essa resolução ela é bem clara com relação à situação, a posição da trinca, o tamanho, certo? Então, essa coisa está... A resolução é claríssima quanto ao posicionamento da trinca e quanto ao tamanho. A gente já orientou para que quando tiver, descrever corretamente o fato, falar qual é o tamanho da trinca, né, em qual lado que ela se encontra, e autuar como defeito em equipamento obrigatório, seguindo, pelo menos a princípio, uma linha de raciocínio utilizada pela NTT. Não que a NTT utilize essa linha de raciocínio e seja com a verdade absoluta, mas enquanto a gente não muda a nossa resolução, criando inclusive um dispositivo mais específico, que é defeito no para-brisa, e aí utilizando sim também uma resolução da mesma forma que é feito hoje como parâmetro para autuação, nós decidimos seguir essa linha de raciocínio, mas a resolução ela é bem clara quanto ao tamanho da trinca e o que pode e o que não pode. A nossa resolução. A nossa resolução. Então... Ela é clara, mas deixa dúvida. O problema de equipamento é obrigatório, aí se para-brisa equipamento é obrigatório. Tem... Não está... Pois é, a gente já discutiu. A hora que o fiscal vai lavrar a multa, está lavando de maneira... Isso aí tinha de ser esclarecido realmente para o fiscal. Mas já foi esclarecido, meu. Ele não é classificado como equipamento obrigatório, faz parte do veículo. É parte integrante. Parte integrante. Pois é, mas eu estou dizendo que essas dúvidas ocorreram aí, estou dizendo que não é bem claro. Eu li a resolução, ela realmente é clara quanto ao tamanho, local, esse negócio todinho. Mas aí em equipamento obrigatório, aí para-brisa equipamento obrigatório, não é? Faz parte do veículo. Né? Ficou uma dúvida aí sobre isso aí. Né? Como a gente não achou essa especificação na resolução do CONTRAN, a gente não achou também nas normas regulamentadoras aí, a gente deixou pelo menos por enquanto dessa forma, que é uma maneira mais coerente de fazer a abordagem, a fiscalização, até que a gente reformule, que vai ser bem breve agora, as nossas resoluções aqui, deixando isso de uma forma ainda mais clara, para que não reste nenhuma dúvida quanto à maneira que está acontecendo a autuação e que não gere nenhuma dúvida para o autuado poder se defender. Conselheiro Danilo, por favor. O senhor quer a palavra? Não, eu só quero dizer o seguinte, também é comum com o pensamento externado pelo representante da jurídica, até porque está muito difícil para a empresa hoje. Qualquer trincadinho lá no para-brisa, a empresa não sabe se sai ou se não sai, porque os fiscais, não sei por que motivo, se der na cabeça deles, multam. Então nós precisamos ter uma coisa definida. Não, está trincado do lado do contrário do motorista, até tanto, pode rodar. Não está trincado, não pode rodar. Pode rodar. Está trincado até tantos centímetros, 20, ou sei lá quanto fala aí, 15, pode rodar. Então, mas tinha que ter um esclarecimento para a empresa ter segurança e também fazer as defesas dela conforme... Mas no mínimo você tem a norma do CONTRAN, que é a resolução... Mas o fiscal hoje não obedece muito, 216. Não. E essa, ela tem hierarquicamente, eu não sou advogado, mas todo advogado... A nossa é mais ou menos do mesmo jeito, não tem problema diz isso, que a lei federal é superior a qualquer... A lei federal que regulamenta, que rege normas nacionais sobre qualquer tipo de atividade do serviço,
ela é superior à lei do Estado. Depende também, se for de caráter geral, sim. Sim, Agora, de a lei caráter geral. específica Não. federal, ela não pode interferir na lei específica. Não, porque aí você fere o princípio do federalismo, mas não é isso. É que você tem uma lei geral e você no Estado, na unidade federativa, você não tem uma coisa específica. Então prevalece o que está na lei geral, sobre o mesmo assunto. Pois é, mas eu estou abordando isso, é a dificuldade do operador com relação à fiscalização. Se não tivesse a orientação, igual o meu está falando aí, o representante da jurídica, para o fiscal atuar em cima daquilo que está na legislação, fica difícil para a empresa, até para se defender. Qualquer trincadinho lá, ele está multando a empresa. Ou tem caso aí que eu também acho que é correto, o vidro está trincado, o para-brisa de cima e embaixo, o fiscal não está deixando nem o ônibus sair, manda a empresa substituir. Está certo, no caso desse, porque o vidro está todo trincado, de cima e embaixo. Aí nem a legislação permite. Mas agora, dependendo se ele não especifica, coloca aí, vidro, para-brisa trincado, sem discriminar em qual local, fica difícil para a empresa se defender. E até para comprovar, porque o fiscal tem fé pública, como é que a empresa vai fazer prova em contrário? Então, eu acho que o posicionamento está correto e eu acho que também nós temos que posicionar pelo cancelamento desse auto de infração. Conselheiro Danilo. Bom, senhor coordenador, então, tendo em vista que o fiscal colocou aqui de forma genérica a descrição do fato, e que não dá para a gente aferir se descumpriu as normas que trazem aí tanto do CONTRAN quanto da GR, até porque dificultou aqui a defesa por parte do autuado, a manifestação então é pela anulação desse auto de infração. Conselheiro Jair Ventura. Bom, infelizmente tem que acompanhar o relator, mas só fazer uma observação que nesse tipo de auto, o fiscal fica mais atento, por exemplo, uma fotografia vinha a calhar para nós fazer uma análise, nós aqui, no momento, e ver a possibilidade de anular ou não. Então, faltou mais detalhes, mas nesse processo eu vou acompanhar o relator pela anulação do auto. Conselheira Valéria. Eu também só manifesto com o relator pela anulação, mas também peço que a jurídica, o setor da gerência de transportes, quando da nova legislação, essa separação de segurança e conservação, higiene, essa coisa não pode mais ficar misturada, sabe? Porque aqui caracterizaria até um erro de capitulação, porque o para-brisa, dependendo do jeito que ele tivesse, seria um item de segurança. Né? Então, as coisas se misturam e a gente não pode deixar isso acontecer mais. Apesar que nós temos legislação própria, o auto não dá mais detalhes, mas o que mais me intriga é um para-brisa ser considerado conservação. Conservação, para mim, é um banco, é alguma coisa nesse sentido, higiene, né? Conservação e higiene pode andar junto, mas um para-brisa não pode ser considerado nunca um item de conservação, ele é um item de segurança. Então, nessa nova legislação, para a gente já pegar o gancho, que a gente já viu muita coisa nesse sentido, misturando segurança com conserva, a gente repartir ou deixar mais claro, ou especificar, para a gente não ter esse tipo de problema. Só rapidinho, Eduardo. Pois não, Rafael, pode falar. Na reunião agora com o fiscal, com os fiscais que teve sexta-feira, foi abordado novamente esse assunto. E compartilho com esse sentimento seu, Valéria, e a gente tem anotado para fazer essa separação realmente, para que as atuações fiquem coerentes, fiquem claras e fiquem mais justas. A fé pública do fiscal, eu tenho, particularmente, eu tenho combatido isso muito lá na gerência jurídica, porque o fiscal, no exercício de suas funções, é dotado de fé pública, a gente sabe que é. Mas essa fé pública ela não pode ser tida como absoluta. Ela é relativa. Né? Ela tem que ser tida como relativa e utilizar os meios de prova necessários, que muitas vezes são simples, como o próprio Jair mencionou aqui, que é uma fotografia, que ela deixa mais clara a autuação e faz uma prova mais concreta do fato. Então, a gerência jurídica tem sempre orientado, a gente tem trabalhado em conjunto lá com o André, da supervisão de fiscalização, e tem passado orientação para os fiscais no sentido das nossas autuações melhorarem cada vez mais. E com essa reformulação aí, nós vamos ter um grande avanço nesse trabalho que a gente já vem desenvolvendo. O Jair é da linha do Juru. No Juru nós gravava tudo, ele quer fotografar tudo. Conselheiro Danilo.
É anulação, né? De Então, acordo com o exposto. Já votaram os dois, né? Conselheiro Vilmar. Também vou me posicionar pela anulação do auto. Por unanimidade aprovado. A discípula do Juruda. Juruda era o gravador. A máquina fotográfica. É mais moderno, né? Bom, o processo do item 6.11 é o processo 2011, final 6630. Esse processo é um auto de infração lavrado em desfavor da empresa Expresso Araguari por suprimir viagem do horário das 6h30 sem prévia autorização da GR no percurso Lusiânia e Goiânia a Araguari. Expresso Araguari. Expresso Araguari. Mas é lá de Minas. Lusiânia e Goiânia. Tem linha aqui. Mas eles têm NIC também. Inclusive tem TRCF deles também. Foi lavrado por suprimir a viagem dos horários. Nacional, Araguari, Estrela, tudo do mesmo grupo. A estrela é de quem? Do mesmo grupo. Do mesmo dono. Não. Não. Estrela Nacional e Araguari. Lá de Araguari, o cara. Era de lá o fundador, mas vendeu pro Entendeu? Fábio da Nacional. Fábio da Nacional, que é dono de tudo hoje. Da Estrela da Era Araguari. do Creso. O Cres era um dos sócios. Um sócio. Eram dois. Aí eles venderam para. Vendeu e usa. Não. Nacional Estrela Araguari não. Data vênia, conselheiro Vilmar, deixa que o conselheiro continue com... Vamos lá. Bom, então, Araguari. dando continuidade aqui ao relato, os autos, foi suprimida a horário das 6h30, sem prévia autorização da GR, o percurso de Lusiânia e Goiânia, a linha número 138. Isso foi em 28 de nove de 2011. Segundo o auto infração, foi infringido o artigo 11, inciso 6 da resolução 297. Notificada a empresa apresentou defesa e documentos no prazo legal, alegando que foi protocolizado o pedido de paralisação da linha em 19 de 7 de 2011 e que a linha não oferece demanda suficiente para os horários operados. Ao final, requer que o presente auto seja considerado insubsistente. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração, pronunciamento acatado pela agente jurídica. Da análise dos autos, temos que o auto foi encaminhado para nós, relatarmos aqui. Da análise dos autos, temos que a defesa, em seu conteúdo, não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração. Segundo o parecer da SUPAIP, a notificação de autuação está em perfeita consonância com a norma em vigor. Ressalta-se por oportuno que a presente autuação encontra-se em consonância com o quadro de horário juntado à folha 5 dos autos, tendo a gerência de transportes pelo despacho GET 1124/2013, folha 30, informado que a última paralisação da referida linha se deu no período de 23 de 7 de 2010 a 18 de 7 de 2011. Informado que, quanto ao novo pedido de paralisação, que ela alega aqui na defesa, que este foi inserido, não foi inserido nenhum despacho autorizando a requerida paralisação nos autos a que se refere. Então, ele teve um período de paralisação. Quando esgotou esse período autorizado pela GR, quando esgotou esse período, ele fez uma nova solicitação de prorrogação da paralisação, de continuidade da paralisação, mas isso não é automático. E a GR não conheceu dessa nova paralisação, até porque nem pode. Isso aí seria a reserva de mercado, né? Entre aspas, que o pessoal vem falando aí. Então, tendo em vista que a supressão ocorreu em um período que ela já deveria ter retornado a operar o serviço, a manifestação é pela manutenção do auto de infração. Conselheiro Jair Ventura de Araújo Jorge. Com o relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar. Também acompanha o relator. Por unanimidade. E agora tem uma técnica do vídeo de olho aberto. Depois eu vou pegar essa técnica com ele para mim também. Você tem que esperar. Hã? Você tem que esperar. Nem do Próxima. Araguari era do Chico Novato, viu? Isso. Araguari é do Chico Novato e do Breso. Só eu sei. Não é mais do preço. Ele Nem- agora só está com transporte. Nem um dos
2. Mas nem o Chico Novato também não é. O Chico Novato que é lá de Araguari. Bom, processo do item 6.12, processo 2011, final 7962. Se auto-infração lavrada a desfavor da Expressão Luiz Limitada, por não indicar os pontos extremos da linha na parte externa do veículo, no percurso São Simão, Goiânia, 28/11/2011. Segundo a auto-infração, tendo a empresa infringido o artigo 10, inciso 16 da Resolução 297, que o fiscal fala o seguinte: falta de indicação da cidade de origem. Devidamente notificada, a empresa apresentou defesa tempestiva. Aqui ela alega, não entra no mérito, nesse caso aqui, só alega o erro formal, tendo em vista que foi lavrado, teria sido lavrado em desacordo com o decreto 4648, pois não foi lavrado no local e no momento do suposto cometimento da infração. A SUPAIP emitiu parecer manifestando-se pela manutenção do auto-infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. O pronunciamento este é acatado pela gerente jurídica. O processo nos foi encaminhado para relatarmos aqui, mas da análise da defesa temos que não trouxe autuado elemento que justifica a anulação do auto-infração. E com a mesma ressalva dos outros anteriores, que a autuação deu em observância com o artigo 17 seguintes da 297. De acordo com isso, a manifestação é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia a respeito do processo que acabou de ser lido pelo eminente conselheiro Danilo Guimarães Cunha? Acompanho o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Próximo. Bom, os processos do item 7, senhor coordenador, são processos com defesas intempestivas e processos sem defesas. Só ressaltando que o do item 7.2 é referente ao termo de lançamento da TSF, mas que a defesa também foi apresentada intempestiva. Então, de acordo com isso, a manifestação é pela manutenção dos referidos aos infração constante dos autos. Então, vamos lá. Senhor secretário executivo, por favor, leia os itens que vão ser postos em votação sem defesa, com defesa intempestiva, sem defesa e o que mais? Com defesa intempestiva e sem defesa. Não tem nenhum sem reconhecimento? Não. Não. Bom, por favor, leia para submeter a votação. Processo, item 7.1, processo com defesa intempestivas. Processo 2010, final 8168, interessado Jonathan Santos Antoni, sei lá. Não dá para pronunciar isso aí, não. O coordenador já fez isso mesmo para te bananar aí. Bora. E os demais? E o Pode, ele está propondo pôr em bloco esses com o sem defesa. Isso. Com o sem defesa. Mas tem o item 7.2 também, 2013, final 2631, intempestivo. Também e ação Asa Verde, intempestiva. E sem defesa? Processos sem defesa são vários. 7.3 ao 7.15. Isso. Difícil, né? De definir do 7.3 ao 7.15 sem defesa. Vou ler todos aí. Se o senhor usasse o seguinte método, olha. Item 7. Apresentação e discussão de processos com defesa intempestiva e sem defesa a serem relatados. 7.1. Intempestivo. 7.2. Intempestivo. 7.3 a 7.15. Sem defesa. Morreu o assunto. Muito obrigado por me ensinar o Ele é novo, secretário a ler de uma maneira tão, ele é novo, ainda de uma, mais. uma maneira tão simples e rápida, vivendo e aprendendo. Ele é novo, ainda tem muito chão pela frente. Eu é que não tenho mais essa chance. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia, sobre o item 7, que é pela manutenção dos autos de infração, proposto pelo conselheiro relator, eminente Danilo Guimarães Cunha. Sim, do 7.1 até o 7.15, acompanho o relator pela Perfeito. manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Eu também Não, vou. peraí, você tem uma diferença aí, tá? Eu também vou acompanhar o relator, com exceção do Isso. 7.2, que eu vou me abster. Perfeito.
7.2, como se trata de TSF, você exclui o voto, ele se absteve, e o resto por unanimidade. Tá certo? Hein? Então, Ok. aprovado então com a restrição ao item 7.2 pelo representante dos operadores, conselheiro Vilmar Dias da Silva. Próximo assunto de pauta, senhor. Item 8, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial. Conselheiro Jair Ventura, o senhor tem... Não, eu só queria comentar aqui, é uma matéria que saiu nessa semana, até comentei com o Vilmar, o nosso presidente Alberto Danuso, despachou com, acho que é o tribunal, o presidente do tribunal. Isso. Colocando a questão do trabalho dos fiscais e da atuação da GR, dos transportes clandestinos, que muitas das vezes prende o veículo e vai e consegue eliminar. Futuramente a GR ganha a causa, mas já foi liberado o veículo, quer dizer, quem perde é a GR. Então, para que entenda os poderes, né, e não é que evite, mas o juiz se analisa melhor no momento dessa liminar. Então, achei importante porque o que a gente combate e está combatendo o clandestino, isso nunca acaba, mas pelo menos está mudando a conscientização e a formação de opiniões desse juiz. Eu achei importante o trabalho que o nosso presidente está fazendo. E a esse respeito eu tenho também que dizer o seguinte, na linha do seu comentário sobre essa matéria. Há uma inserção perigosa de natureza imprudente de alguns juízes que estão dando concessão para operação de linhas, sem o devido processo legal que é a licitação, a concorrência, essa coisa toda. E algumas linhas aí no interior, trechos, é verdade que é trechos pequenos, mas intermunicipais que foram dados pelo juiz, ou seja, sem nenhuma base legal, sem nenhuma exigência regulamentar, sem nada. E aí, isso aí também foi tratado com o presidente do Tribunal de Justiça, pelo conselheiro-chefe, e o Kaiser, Humberto Anuis, e o desembargador aceitou a ponderação dele, só fez uma alegação, que a única coisa que ele podia fazer era difundir isso no portal do tribunal, né? Porque o Tribunal de Justiça não é quartel, que tem um general que manda e todos obedecem. Cada juiz é uma cabeça e uma sentença diferente, e tem que ser respeitado. Então, ele só, pelo menos, advertir sobre isso, né? Não é isso? Isso. Falou corretíssimo, Zé Duarte. A intenção do presidente em ir lá no Tribunal de Justiça, a gente sabe da independência dos poderes, né? A separação dos poderes executivo e judiciário. O judiciário ele não tem que acatar nenhum posicionamento do executivo. Porém, o Dr. Humberto Danuso ele foi lá com a intenção de conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, a fim de ele difundir essa informação lá dentro do tribunal, até porque nós já temos vários julgados no sentido em que a Lei 14.480 ela é constitucional e que pode sim autuar, apreender os veículos. Então, a gente já tem vários julgados nesse sentido, corroborando com a nossa legislação. E para evitar realmente o transporte clandestino, visto que ele não tem as condições adequadas de funcionamento, não passa por vistoria, não tem um seguro obrigatório. Então, o intuito é de difundir essa informação e também abordados outros pontos de interesse aqui também da GR, como honorários muitas vezes arbitrados lá, sendo honorários insignificantes, né? Tem todo um custo de uma causa e depois no final arbitra lá um honorário de R$200. Também foi um outro tópico abordado. E eu me lembro também de outro ponto importante, que você comentou aqui, que está acontecendo da seguinte forma. A GR autua também através de um convênio com a NTT. E recentemente agora, o gerente jurídico se posicionou pela incompetência do juiz aqui de Goiânia em analisar o caso, uma vez que a autuação foi feita através do convênio e deveria ser decidida a liberação ou não do veículo por um juiz federal, uma vez que estava sendo utilizada a resolução da NTT. Inicialmente,
tivemos um posicionamento desfavorável, houve a liberação do veículo, e logo após, em seguida, diferença de um dia para o outro, teve um posicionamento de que realmente o posicionamento aventado aqui pela gerência jurídica estava correto, de que a competência seria federal. Só que o veículo já tinha sido liberado, então assim, já houve a perda do objeto, né? Então é essa importância, são esses fatores bem relevantes que foram apontados lá pelo Dr. Humberto e que eu acho que terão frutos aí para frente, embora essa independência dos órgãos, dos entes aí, mas sempre é bom o diálogo, né, para reforçar os entendimentos, e quem ganha com isso tudo, no final das contas, é a população, com serviço de mais segurança, mais qualidade. É isso aí, nós entendemos... Só dar licença aqui, só um minutinho. Nós entendemos que essa questão é uma questão séria, porque a GR é muito rigorosa, mas justa, com os operadores do transporte intermunicipal, e eles, de certa forma, são prejudicados por esse tipo de ação e por um outro fato também que é recorrente, que é a questão das sessões concedidas dentro do estado de Goiás pela NTT, que nós estamos combatendo isso também. Ou seja, uma empresa que opera no interestadual não pode ter autorização para operar trechos intermunicipal dentro do estado. Quer dizer, ela tem que sair do estado para o outro. E isso aí é prejuízo para as operadoras locais. Quer dizer, as operadoras são obrigadas a seguir uma série de normas, do regulamento, de legislação, respeitar uma série de coisas, ter gastos e despesas com uma série de exigências que a GR impõe para que elas sejam concessionárias de serviço. Aí vem um outro pirata e, sem nada disso, vai operar e fazer concorrência. Isso não é justo. Seja para a concessão pirata, seja para um ponto de uma autorização de cessão. Quer dizer, nós estamos lutando contra isso também. Se nós exigirmos que as empresas operadoras locais sigam a lei e o regulamento, temos que exigir que os outros também façam a mesma coisa, porque senão eles ficam à mercê do... Ficam, como se diz assim, sem pai nem mãe nessa história. Conselheiro. Não, só complementando isso que o senhor está colocando, também entendo que não pode se permitir fazer uma sessão intermunicipal numa linha interestadual, a não ser que não tenha linha naquele percurso e o órgão do Estado anula aquele pedido. Aí sim, mas caso contrário não seria permitido estabelecer numa linha interestadual uma sessão intermunicipal. Pode estabelecer sessão pegando do município para fora do Estado. Normal, que é o que a lei prevê. Agora, quanto a esse caso aí também de liberar o veículo, eu entendo que não perdeu o objeto, não. Tem a multa vai prosseguir, você vai receber, só não vai receber naquele momento que o camarada teria que pagar para liberar o veículo. E se você pega de novo, você prende de novo, você já tem jurisprudência. Então não é assim, totalmente que perdeu o objeto. Tá, mas a multa vai prosperar, você vai continuar, vai cobrar dele, vai executar. Então não perdeu o objeto. Perdeu o objeto, sim, com relação ao carro ficar retido, porque o carro foi liberado. Eminente secretário executivo, o senhor pediu a palavra, tem a sua BC. Senhor Vilmar. Não, o problema é o seguinte, esse negócio de sessões, transporte interestadual, fazer sessões intermunicipais, o problema é mais sério pelo seguinte, nessa nova reestruturação do sistema de transporte, feito pelo CEFTRU, eles consideraram toda essa demanda interestadual, intermunicipal, que é atendida pelo transporte interestadual, ser atendida agora pelo transporte intermunicipal. Então isso entrou na rentabilidade dos lotes, está entendendo? Então, foi lá na NTT, viram todas as sessões, toda a demanda, procuraram tal, e jogaram para a rentabilidade do lote. É como se não houvesse mais essa permissão de fazer isso e jogar na rentabilidade. Por exemplo, conversando com o presidente chegou até a falar, olha, eu até sou favorável, se a empresa tiver uma linha interestadual e quiser fazer suas sessões e tal, eu não tenho nada. Ele tende a opor sim, quer dizer, porque isso aí vai entrar na rentabilidade do lote, e depois de que vocês estiverem operando, com 3 anos de operação, quiser a revisão e falar o equilíbrio econômico-financeiro,
né? Aí vai entrar esse problema das empresas, porque tem várias empresas do transporte intermunicipal fazendo isso aí, que tem linha interestadual. São José do Tocantins, Araguarina, Vian, São Luís, um punhado delas aí, que tem seções aí, linhas interestaduais fazendo, pegando demanda intermunicipal. Isso vai interferir na rentabilidade dos lotes. Pior é isso aí. Tá? Mas o problema para resolver isso é porque a NTT, tem vários casos lá de liminar. São Luís, você citou São Luís, tem uma liminar do Xingu, não sei para onde. Vai lá na NTT, com aquela liminar, a NTT pega e edita um esquema operacional e fazendo constar do esquema operacional seções intermunicipais na linha interestadual. Então vocês vão ter que trabalhar junto à NTT para coibir isso e para tirar essas linhas intermunicipais, porque se ela tem uma seção intermunicipal no quadro de horário dela, que é o esquema operacional, ela está autorizada. Não. Mas aí não tem anuência da GR, está errado. Mas ela está autorizando. Então tem que também ter esse trabalho junto à NTT. Não, já foi. Isso. Já foi enviado pela GR documento para a NTT sobre essa matéria e nós estamos esperando só porque a NTT está hoje num processo transitório de definição de quem vai, hein? Processo transitório de quem vai ser de fato, né, o diretor-geral. E nós já mandamos o documento. A gerência jurídica já fez um documento fundamentado, balizado sobre essa matéria e já foi enviado. Só que nós estamos esperando agora que ele resolva essa cobra sem cabeça que tem lá na NTT e nas outras agências, algumas outras agências reguladoras que estão sofrendo um processo de transformação. Hein? Não só nesse ponto, mas até com relação à proposta de reformulação do convênio que a gente mandou, esperando a resposta de tudo. Isso, exatamente. Pois é, mas isso aí é sério, não pode permitir não. Isso vai entrar na rentabilidade dos lotes, aí vai ser outra briga aí. Vocês também têm que acordar os operadores e começar a trabalhar em cima dessa questão, porque senão vai ter... A demanda intermunicipal que está sendo jogada para o transporte interestadual. Quer um exemplo maior do que essa linha da Araguarina aí, da 600 a 1.600? Isso implica para as empresas de fora do estado e para as empresas de dentro do estado que fazem essa concorrência. Não, porque tem várias empresas nossas aqui, eu te citei aí, tudo lá. Já passei a relação para o doutor Humberto. Tiramos do site da NTT. Não do site dele, né? Bom, mais algum processo, mais alguma manifestação no assunto? Não, eu só quero parabenizar a GR pela publicação do seu relatório de gestão de 2012. Ao contrário de que muita gente de fora pensa que não é do setor público, isso aqui é um documento muito importante. É igual, vocês vão publicar essa revista, mas isso aqui é um documento que consolida as ações da GR no seu papel de fiscalizadora e reguladora, que tem dados consistentes de todos os setores fiscalizados. E eu acho importante esse tipo de publicação, e nós somos muito criticados à medida que publicamos uma revista. Até o Parque Gerador Elétrico do Estado, quando a gente publica, tem fila para pegar, mas sempre tem uns engraçadinhos que ainda criticam que nós estamos gastando dinheiro à toa. E não é de forma nenhuma, é uma forma de consolidar o Estado de Goiás e o seu papel regulador. Alguém mais quer se manifestar sobre os assuntos gerais aí da pauta? Não? Então, com a permissão das senhoras presentes e dos senhores membros deste conselho, dessa Câmara Setorial, damos por encerrada a presente sessão ordinária e já está devidamente convocada a próxima. Secretária? Secretária já está convocada? Sexta-feira. Então, a próxima sexta-feira. Então, está encerrada a sessão de hoje.